Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre gaslighting. Você já se sentiu confuso? Como que se tudo que você pensa ou sente tivesse completamente errado? Já ouviu frases como, você tá exagerando, e isso nunca aconteceu, isso é coisa da sua cabeça, ou então, você tá entendendo tudo errado? Se sim, talvez você esteja vivendo algo muito mais sério do que apenas essas palavras sugerem. Hoje nós vamos aqui falar sobre gaslighting, uma forma sutil, mas devastadora de manipulação emocional que pode fazer você duvidar da sua própria realidade. Fica comigo aqui até o final porque hoje essa conversa pode te ajudar a entender o que está acontecendo e principalmente a se reconectar com a sua própria verdade. Já aproveita aqui a intro para deixar aqui o seu like porque esse conteúdo vai valer bastante a pena. Gaslighting é uma forma sutil e ao mesmo tempo brutal de violência psicológica. Ela não grita, ele não empurra, ela não precisa levantar a voz, basta plantar uma pequena dúvida na sua mente. Você tem certeza disso? Você não tá exagerando? Isso não tá só na sua cabeça? E aos poucos aquilo que antes era confiança se transforma em confusão. O que era certeza vira hesitação. O que era dor passa a ser culpa. Embora o termo venha da cultura popular, originalmente do teatro e depois do cinema, o fenômeno que ele descreve é amplamente reconhecido na psicologia clínica. Trata-se de uma forma de manipulação emocional na qual o agressor ou agressora, consciente ou não, tenta desestabilizar a percepção da realidade da outra pessoa, fazendo com que ela duvide da sua memória, dos seus sentimentos e da sua capacidade de julgamento. O gaslighting é considerado uma estratégia de controle bem eficiente, se você me permite esse comentário, que, quando recorrente, pode gerar sintomas compatíveis com o quadro de ansiedade, depressão e até dissociação. A vítima passa a desconfiar de si, internaliza a culpa e, com o tempo, precisa do outro para validar até mesmo o que ela sente de fato. Esse é o ponto mais perigoso, quando o mundo interno começa a ser regulado exclusivamente pelo discurso do outro. Na perspectiva existencial, essa dinâmica representa uma violação da subjetividade do outro. Pra gente isso é muito importante e pra você também deveria ser. A existência, em sua essência, é marcada pela liberdade e pela responsabilidade de atribuir sentido à própria experiência. O sujeito que sofre de gaslighting tem essa liberdade usurpada de forma silenciosa. Sua capacidade de interpretar o mundo, de confiar em si e de construir significado a partir da própria vivência é sistematicamente corroída, de baixo para cima. E quanto mais o outro invalida sua vivência, mais difícil se torna habitar a própria verdade. O efeito do gaslighting é devastador, porque ele atua justamente no lugar onde nos construímos enquanto sujeitos, a percepção de nós mesmos. Ele se infiltra nos diálogos cotidianos, nas pequenas correções, nas risadinhas condescendentes, no desdém que o outro trata as nossas dores e os nossos questionamentos. A vítima não percebe de imediato porque realmente é muito sensível, pode ser muito subjetivo. E esse traço é o mais cruel da manipulação psicológica. Ela acontece de forma lenta, quase imperceptível e por isso mesmo ela é eficaz. No consultório, a gente costuma escutar frases como eu achava que eu tava louca, ou então ele dizia que eu inventava coisas. Eu comecei a pedir desculpas por tudo, mesmo sem saber por quê. Esses relatos, cara pessoa, não são exageros. Se você pensa isso, é melhor começar a repensar. São vivências legítimas de quem teve a sua realidade distorcida pelo olhar do outro, pela manipulação do outro. E por isso, o primeiro passo para sair desse ciclo é validar a própria percepção. É olhar para o que se sente e dar nome ao que está acontecendo, sem minimizar, sem justificar,
sem distorcer para proteger o outro. O processo terapêutico, como eu sempre falo, ele é fundamental nesse tipo de caso. A psicoterapia oferece um espaço protegido onde você pode ali reconstruir a sua confiança interna, reelaborar a própria narrativa, pensar nos casos passados com um olhar um pouco mais crítico e assim recuperar a sua autonomia. Não é apenas sobre entender o que aconteceu, mas sim sobre se reencontrar com a sua própria experiência, retomando o direito de dizer: isso me feriu, eu não gostei, isso não está certo e principalmente, foi isso aqui é o real, foi isso que de fato eu percebi. Em muitos casos, o gaslighting ocorre em relacionamentos amorosos, mas também pode acontecer em vínculos familiares, relações de trabalho ou até amizades. O denominador comum entre todos os casos é o desequilíbrio de poder e a negação sistemática da subjetividade do outro. Esse tipo de violência não deixa marcas visíveis, mas afeta profundamente a integridade psíquica da outra pessoa. A sensação de estar desamparado, de perder a autoestima e o medo de confiar novamente, tudo isso são efeitos colaterais desse tipo de relação e por isso o autocuidado se torna cada vez mais urgente. E o autocuidado, cara pessoa, quando eu falo sobre isso, não se limita a práticas superficiais, mas sim no compromisso genuíno e profundo com o seu bem-estar. Estabelecer limites nessa relação, buscar apoio fora, com amigos, com pessoas que realmente te querem bem e que entendem a sua situação, reconhecer o seu valor próprio, dizer não quando for preciso. E se você percebe que você está vivendo algo semelhante com o que eu comentei aqui até agora, ou se você já viveu, é importante que você entenda que não é preciso enfrentar isso em nenhum momento sozinha ou sozinho. Eu sou psicóloga clínica, você sabe, e eu atendo online. Tô aqui com alguns horários disponíveis. Se você tiver interesse, entre em contato comigo porque é importante acolher a sua história com escuta, com ética e com responsabilidade. Os meus contatos sempre estarão aqui na descrição desses conteúdos, caso você sinta que esse é o momento de buscar ajuda. Lembre-se que reconhecer que algo está errado é um ato de lucidez e não de fraqueza. E você não está exagerando, você não está inventando, você só está sentindo. E isso, para mim, já é o suficiente. A vivência que você está tendo, ela é válida e precisa ser validada independente do profissional ou da profissional que você for contratar para isso. E você tem o direito e a possibilidade de se libertar de qualquer vínculo que tente apagar quem você é de fato. Eu vou lutar até o final da existência aqui desse canal para não permitir que isso aconteça. E se ao longo desse bate-papo de hoje você se reconheceu em alguma parte do que foi dito, saiba que isso não é exagero, tá bom? Vou reforçar isso para você aqui mais uma vez. Não é fraqueza, não é invenção, não é mimimi, coisa da sua cabeça. Isso é parte do que a pessoa manipuladora quer, invalidar sua experiência. É parte desse ciclo de manipulação. E romper com isso começa por reconhecer o que você sente como algo legítimo. Você não precisa enfrentar tudo sozinho na vida, gente. A vida é muito forte, muito grande, é um fenômeno complexo e absurdo. Você não precisa lidar com todas as suas questões sozinha. Porque principalmente é isso que a pessoa manipuladora quer. Que você sinta que não há expectativa. Você sinta que ninguém vai te entender, que não há espaço para você. Pelo menos aqui no Acidamente vai ter espaço para você. Tá bom? A psicoterapia ela pode ser esse espaço também seguro para você reconstruir a sua confiança, a sua autonomia e principalmente o senso de realidade, tirar esse peso das suas costas. Se você quiser começar o seu processo na psicoterapia comigo, meus contatos estão na descrição. Mas mesmo se for com outro colega, segue em frente porque esse momento é seu. E se esse bate-papo fez sentido para você, eu te peço aqui que você compartilhe esse conteúdo com alguém. Se você quiser patrocinar
os conteúdos do canal, torne-se membro, porque isso me motiva a fazer mais conteúdos, pesquisar mais temas atuais e antigos também para trazer para você, para mexer com essa sua autoestima, para não te permitir cair nesse limbo de achar que sem o outro você não é nada. Também deixe o seu comentário, tá bom? Aqui embaixo é sempre importante para engajar esses conteúdos e para que outras pessoas também saibam que esse é um lugar digno, um lugar válido para manter essa jornada de autoconhecimento e fortalecimento emocional. Muito obrigada para os membros que já estão aqui no canal. Obrigada se você quiser se tornar membro, tá aqui embaixo em algum lugar, a partir de R$8. Você já ajuda muito, muito, muito a criação de conteúdos aqui no canal, tá bom? Um beijo, espero que você fique bem e espero também te ver aqui no próximo bate-papo no canal. Tchau, pessoal!